curso de técnica cirúrgica eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo, em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui. E se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena. E eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui do canal da Anclivepa São Paulo. Eu sou Gislaine Martins e vou conduzir hoje o nosso estudo, a nossa aula de hoje, para você que quer saber um pouco mais sobre cirurgia veterinária, que gosta da área cirúrgica, chega mais que essa aula hoje é para você. É a sua primeira vez aqui no canal da Cirurgia Anclivepa? Então saiba que a gente já tem aqui dezenas, se é que a gente já não tem centenas de aulas gravadas aqui nesse canal. Então você consegue fazer todo um acompanhamento sobre diversos temas, tanto da área de cirurgia geral, quanto de ortopedia. A gente tem também alguns profissionais convidados, então eventualmente a gente tem aulas do pessoal da reprodução, da dermatologia, enfim, é um canal de estudos gratuito, semanal, repleto de conhecimento para você que quer se aperfeiçoar, que quer se atualizar e que quer estar sempre por dentro das últimas novidades aí, do que a gente tem de mais novo na literatura sobre a medicina veterinária. Então já manda esse canal para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que tá aí nessa carreira veterinária, que está se aperfeiçoando, que quer também saber um pouquinho mais sobre cirurgia. Aproveita, compartilha esse conteúdo porque ele é riquíssimo, ele é gratuito e acontece todas as quartas-feiras às 8 horas da noite aqui nesse canal. Então já pega o seu papel e caneta, já pega o seu bloco de anotações, já liga aí o seu celular para que você consiga acompanhar e anotar as suas dúvidas, tá certo? Eu gosto muito de trazer aqui para vocês os temas que vocês me mandam por direct algumas dúvidas, tá? Então todos os dias eu recebo mensagens de alunos, ex-alunos, pessoas que me seguem no Instagram, tirando dúvidas ou sugerindo temas para que a gente traga aqui para conversar, para discutir neste canal. E eu recebo muitas mensagens a respeito de aulas sobre tratamento de feridas. Então,
Esse é um dos temas que eu gosto muito de trazer para vocês. Quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre tratamento de feridas, falar sobre cicatrização, falar sobre tudo que a gente tem de mais novo, de mais moderno sobre esse tema. Então, eu selecionei aqui hoje pra gente falar a respeito das fases de cicatrização, né? Pra gente aprender a tratar uma ferida, é importantíssimo que a gente entenda quais são as fases, determinar quais são as fases e, né, conseguir fazer essa diferenciação para só então conseguir traçar protocolos de tratamento que sejam efetivos para cada uma dessas fases, tá? Então, já aproveito para deixar aqui o meu contato para vocês. Você também quer sugerir um tema, quer mandar uma dúvida? Então, me adiciona no Instagram, Gislaine_V Martins. Agora eu tô com uma página nova, né? O Gislaine Martins Vet, onde eu consigo também atualizar vocês, consigo mostrar um pouquinho da minha carreira, um pouquinho do meu dia a dia aqui, tá? Eu sou médica veterinária, sou cirurgiã aqui do Núcleo de Cirurgia da Anclivepa São Paulo. Então, se vocês estiverem aqui no polo da unidade do Tatuapé da Anclivepa São Paulo, vocês provavelmente vão me encontrar aqui pelo prédio. Eu sou uma das instrutoras do curso de especialização de cirurgia e também do técnica cirúrgica aqui da casa. E se eventualmente vocês vierem fazer estágio no nosso hospital público aqui da Unidade Leste, também vocês vão me encontrar por ali, porque eu também sou cirurgiã do hospital, tá? Então, a minha carreira é toda voltada para cirurgia, então se você gosta desse tema, me adiciona, manda sua dúvida e manda o seu tema também, tá? Eu vou adorar trazer aqui para vocês assuntos que sejam relevantes, assuntos que sejam interessantes para vocês, para quem tá aí tentando prestar prova de residência, tá nessa última fase aí, né, da graduação, me manda aí algum tema que você acha que vai te ajudar nessa etapa, que vai ser um prazer, tá ok? Então, gente, o tema que a gente escolheu hoje para falar foi sobre fases de cicatrização. Tá? Então a gente já sabe que a cicatrização ela é um processo dinâmico, né? Desde a sua ocorrência até a resolução do caso, ela passa ali por inúmeros eventos que a gente consegue didaticamente dividi-las em fases, tá? É claro, gente, que eu digo isso didaticamente porque na prática essas fases elas não têm exatamente um tempo cronológico para acontecer, tá? Então eventualmente essas fases elas se misturam, a gente pode ter mais do que uma fase ocorrendo na mesma ferida, mas é interessante a gente entender exatamente quais são os eventos biológicos que acontecem em cada uma delas, tá, ok? Então a gente consegue dividir essas fases de cicatrização principalmente em 3 fases, tá? Dependendo da literatura que vocês consultarem, principalmente aquelas que são ali um pouco mais antigas, vocês podem encontrar até mesmo 4 fases de cicatrização. Mas vocês vão ver que o que a gente tem de mais recente, né, o que a gente costuma encontrar nos dados de literatura mais presentes é que a gente tem 3 fases, sendo elas a inflamatória, a proliferativa e a de reparo. E essa 4ª fase, que eventualmente a gente encontrava na literatura um pouco mais antiga, que é a fase de desbridamento, ela pode ou não estar inserida dentro da fase inflamatória. Isso porque nem sempre a gente vai ter presente essa fase de desbridamento nas feridas, ok? Então, a gente tem com toda certeza 3 fases: inflamatória, proliferativa e a fase de reparo. Vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais de calma em cada uma delas? Fase inflamatória, gente, é aquela que a gente determina desde o momento 1 segundo após a ocorrência do trauma, a ocorrência da lesão, tá? Então, aconteceu o trauma, aconteceu a ferida, eu já chamo ela de fase inflamatória, tá? Ela é marcada por aqueles sinais que a gente já conhece, que são muito clássicos da inflamação. Então, o sangramento, a dor, o aumento de temperatura, o edema, tá? Então todos aqueles sinais que a gente já conhece de inflamação em qualquer porção ali do organismo também acontece nessa fase da lesão, tá certo? E a gente pode dizer que ela acontece, então, desde esse momento imediato após a lesão e se estende entre 3 até 5 dias após a ocorrência. Por que a gente tem esse intervalo aí? Porque vai depender bastante se esta ferida ela já iniciou um reparo, um tratamento pós-lesão,
tá? E também a extensão dessa ferida, tá? Então, feridas maiores tendem a passar mais tempo sob a fase de inflamação. Feridas que são menores, então eu tive ali uma pequena lesão, aquele cortezinho que a gente fez, por exemplo, no papel, tá? Então, é uma lesão muito pequena. A gente vai ficar ali pouco tempo na fase inflamatória e já passar para a fase fase mais proliferativa ali num período muito mais curto, tá? Então a gente vai observar basicamente como a gente vê aqui nessa imagem, tá? Então, momento imediato ali, a gente pode ter a presença de sangramento, a gente vê o tecido bastante vivo, eu não vejo sinais de secreção, né? Eu ainda não tive proliferação bacteriana em cima desse tecido, tá? Então é tudo ali um tecido bem vivo, um tecido bem saudável, porque a lesão acabou de acontecer, tá? E aí a gente vai tendo uma alteração ali desse aspecto conforme as horas e os dias vão se passando. Quando a gente fala ali de um aspecto um pouco mais celular, o que a gente pode dizer sobre a fase inflamatória? Posso afirmar com certeza que nesse momento inicial, então quando a gente tem a lesão e a gente tem uma ruptura vascular e começa o sangramento, o organismo ele tenta conter isso de alguma forma. De que forma? Ele faz então uma vasoconstrição inicial. O organismo tenta conter o escape, tenta conter a perda desse sangue, tudo bem? Passado esse momento inicial, essa fase de contenção de danos, onde a gente tem ali também, né, a agregação plaquetária, a gente tem ali a tentativa do organismo de conter este sangramento, a gente começa a ter o inverso desse movimento vascular, que é a vasodilatação. Por que é importante isso? Pensem comigo, gente. Para que eu possa ter a cicatrização de uma ferida, eu preciso que todos os agentes de células de defesa caminhem até essa região da lesão, tá? Então eu preciso que leucócitos, eu preciso ali, né, que os neutrófilos se apresentem ali nessa região, justamente para que a gente tenha a chegada das células de defesa para começar o processo de cicatrização. Para que isso aconteça, o organismo cria a vasodilatação para facilitar a chegada dessas células, a chegada desses agentes que vão propiciar ali a continuidade da fase da cicatrização, tá ok? E tudo isso acontece por mediação química, então a quimiotaxia faz com que essas células de defesa caminhem em direção ao foco dessa lesão. E com relação ao desbridamento, gente, por que é que ele entra ali numa categoria à parte? Primeiro, porque nem sempre vai ser necessário o desbridamento. Então, se eu tenho uma lesão que aconteceu, né? Então, imaginem um paciente, num cão que foi atropelado e ele teve ali uma lesão cutânea em membro pélvico. Esse cão foi prontamente socorrido, ele já foi, né, prontamente levado a um serviço veterinário, onde já foi feito um tratamento daquela ferida. Foi feita uma limpeza, foi feita a desinfecção, ou seja, a chance desse tecido não caminhar para uma necrose é muito grande, porque ele já recebeu ali o cuidado que precisava. Então, se é um tecido que não passa pela fase de necrose, de desvitalização, então não tem por que fazer o desbridamento. O desbridamento a gente só faz em tecido desvitalizado, em tecido que não está viável, tudo bem? E claro, né, gente, a quantidade de desbridamento, então a severidade do desbridamento que vocês vão fazer vai depender bastante de quanto tecido necrótico você tem nessa ferida, tá? Então isso pode ser em proporções mais graves, então aqueles pacientes, por exemplo, vítimas de queimadura, que tem grandes, né, extensas áreas ali de necrose na superfície cutânea, ou então alguma coisa mais pontual, onde às vezes com uma pomada desbridante você consegue resolver, tá? Então não necessariamente todo desbridamento precisa ser cirúrgico e não necessariamente toda ferida precisa passar por desbridamento, tudo bem? Tá? Então, guardem isso com vocês. A gente só vai passar pelo desbridamento se porventura for um tecido, uma ferida que tem necrose, que tem área de desvitalização, certo? E aí, gente, fica o meu alerta aqui para vocês, tá? Em alguns casos, a gente tem pacientes com extensas áreas de necrose.
tá? Mais uma vez, principalmente pacientes que são vítimas de queimadura por colchão térmico, por exemplo, tá? São pacientes que chegam com um grau de acometimento bastante severo. E aí, gente, cuidado com desbridamentos drásticos, tá? Cuidado com achar que na ansiedade precisa colocar esse paciente em cirurgia e remover de uma vez só toda essa área necrótica, tá certo? É lógico que aqui cabe uma grande discussão a respeito da importância da cobertura cutânea nesses pacientes, tá? E tudo aquilo que eles sofrem, uma vez que a gente submete a esses desbridamentos muito drásticos, desde a perda da capacidade de concentrar temperatura, a perda da capacidade de reunir ali a hidratação, pacientes que perdem nutrientes de uma forma muito severa, então eles cursam com uma hipoproteinemia muito severa. Então a gente tem todo um efeito sistêmico muito grave quando a gente faz esses desbridamentos muito drásticos. Tá? Então isso precisa ser feito de uma forma bastante gradual. É claro que a gente sempre precisa colocar numa balança, uma vez que tecido necrótico cursa com infecção, então é um paciente que tem sim o risco de desenvolver sepse, de desenvolver CIRS, por conta dessa grande área de lesão necrótica, mas ainda assim a gente precisa ter em mente que desbridamentos drásticos podem cursar com uma piora grave desse paciente, inclusive do óbito, tá certo? Então, tomem cuidado, gente, pesem bem, vejam se realmente é necessário, se o tecido está realmente completamente desvitalizado na hora de tirar esses tecidos cirurgicamente, tá bom? Qual que é a segunda fase, então, que a gente tem aqui dessas etapas de cicatrização? É a que a gente chama de fase proliferativa. E, gente, a fase proliferativa é aquela que a gente mais aguarda, é aquela que a gente mais gosta de ver. Por quê? Uma vez que essa ferida chegou na fase proliferativa, né, que ela está bem estabelecida na fase proliferativa, eu posso dizer com certeza que o meu tratamento está dando certo. Tá? O que acontece nessa dessa fase proliferativa? Acontece que a angiogênese, ou seja, o crescimento de novos vasos para levar nutriente, para levar células de defesa, tá dando certo. É sinal que o organismo tá conseguindo fazer a parte dele no sentido de reparar esta ferida, tá? E como é que eu posso saber que isso tá dando certo? Como é que eu posso ter certeza que eu estou na fase na fase proliferativa? A presença de tecido de granulação. Tecido de granulação é quase que um sinônimo de fase proliferativa, tá? Porque ele marca pra gente, ele conta pra gente que esse tecido está saudável. Em outras palavras, tecido de granulação só cresce, ele só fica presente em tecido saudável. Se eu tiver infecção nessa ferida, eu não posso ter tecido de granulação, ele não consegue se desenvolver, tá? Mas, gente, entendam uma coisa, infecção e presença de bactérias são coisas completamente diferentes, tá? A superfície cutânea, né, a superfície ali da ferida, ela tem bactérias. A gente não tem como ter uma ferida estéril, isso não existe, tá? Então, se você fizer um swab ali e mandar para a cultura antibiograma, vai crescer bactéria. Mas o que a gente não tem é infecção. Eu não tenho ali presente bactérias patogênicas, eu não tenho ali presente a proliferação bacteriana desordenada, tá? Então, se eu tenho tecido de granulação, eu entendo que eu não tenho infecção. O tecido está saudável. Por que eu fico martelando tanto isso na cabeça de vocês? Porque, gente, na fase proliferativa é a hora que a gente marca a mudança na conduta dos nossos curativos. Para ser mais exata, é a hora em que a gente cessa o uso de produtos que contenham antibióticos, por exemplo. Se eu não tenho infecção, eu não tenho por que fazer uso de antibiótico, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente, como profissional da saúde, precisa ser muito consciente sobre o uso racional de antimicrobianos. Isso é muito importante da gente trazer em pauta. E segundo, porque nesse momento, você pode escolher outros produtos que favoreçam a epitelização, ao invés de favorecer a destruição de bactérias, por exemplo, tá? Então, eventualmente você está perdendo tempo, dinheiro, né? Dinheiro do tutor, o seu tempo, o tempo do paciente, com um produto lotado de antibiótico, sendo que ele não precisa mais de antibiótico, ao invés de usar um produto mais apropriado para realmente caminhar com essa ferida para a próxima fase, que seria a fase de reparo. Tá certo? Então, gente, fase proliferativa é isso aqui, olha.
tecidão de granulação, olha, bem vermelho, tá? Com carinha de saudável, nenhuma placa amarelada, nenhuma secreção amarelada, tá? Isso aqui é um tecido de granulação homogêneo, tá? É claro que a gente tem aqui algumas questões nessa ferida, então eu tenho aqui um espaço morto, aqui um pouquinho mais dorsal, né? Eu tenho um espaço entre o tecido de granulação e a pele aqui, mas de uma forma geral eu tenho um tecido muito saudável. Tá? Então isso é uma ferida, essa é uma ferida que ela está progredindo para melhor, ela está progredindo ali para nossa última fase, que é justamente a fase reparadora, tá certo? O que é a fase reparadora? Ou então vocês podem encontrar em algumas literaturas como fase de regeneração, fase regenerativa. Nada mais é, gente, do que a formação da cicatriz, a formação do tecido cicatricial. Para isso, todo o colágeno que foi sendo levado ali para essa área da ferida começa a se reorganizar, começa a se reordenar, de forma de que essas fibras vão formar agora o tecido cicatricial, tá certo? Então ele vai começar lá ainda no tecido de granulação, né? Começa a receber essas fibras esses tecidos colágenos e agora ele vai apenas se reorganizar, tá certo? Quanto tempo dura essa fase reparadora? Depende, gente, tá? Ela depende do tamanho da lesão, depende da gravidade dessa lesão, a profundidade dessa lesão, mas de forma geral ela pode durar de meses até anos. Eu tenho certeza que você tem alguma cicatriz aí lá da sua infância que ela era de um jeito e hoje, a hora que você olha essa cicatriz, ela já é diferente, né? A textura da pele muda, o tamanho dessa cicatriz muda, a coloração dessa cicatriz muda. Isso justamente porque essa fase reparadora, ela é dinâmica. Eu vou tendo mais deposição de colágeno, eu vou tendo alteração ali dessa consistência do colágeno ao longo dos anos, tá? Então a gente vai sim tendo uma modificação. Então não tem um prazo exato, tá? A gente pode ter assim a fase reparadora durante muito tempo. O que a gente sabe é que sim, logo no início, né, logo após o fechamento da ferida, esse tecido que se forma, ele ainda é muito frágil, tá? Então não é raro a gente ter alguns casos, alguns tutores que chegam relatando, nossa, a ferida já estava fechadinha, mas aí ele lambeu, ou ele fez algum, né, pulou, fez alguma estripulia e abriu a ferida de novo. Justamente por isso, tá? Essas fibras colágenas, elas ainda são muito delgadas, essa fase reparadora, ela ainda é muito imatura, então é um tecido que ainda é frágil, tá? Então ele vai se tornando ali mais elástico, mais resistente com o passar dos meses, com o passar dos anos. Tá? Então, a fase reparadora, no início, ela é bem rosinha, muito mais delgada, tá? E ela vai ganhando elasticidade e resistência com o passar do tempo e, né, via de regra, ela vai diminuindo. O que é importante a gente dizer é que esse tecido que se forma, ele não tem necessariamente as mesmas funções que aquele tecido cutâneo saudável. Então, muitas vezes a gente não tem crescimento mais de folículos pilosos, por exemplo, ali a capacidade de trocar ali eletrólitos fica um pouco mais comprometida, tá? Então a gente tem algumas alterações justamente porque eu não tenho mais o estabelecimento das camadas de derme, epiderme e hipoderme, tá? Então eu tenho ali apenas uma camada que é feita de fibras organizadas de colágeno, tá certo? Então mais uma vez vai depender aí da profundidade, da lesão, né, do comprometimento dessa lesão, para saber o quanto desse tecido cicatricial ele é comprometido nessas funções ou não. Tudo bem? Então aqui apenas do começo ao fim da lesão, né? Então eu tenho aqui uma primeira lesão, né? Eu tenho um pouco de tecido desvitalizado aqui, certo? Então aqui imediatamente após a lesão. Aqui durante o tratamento, então vejam que aconteceu o desbridamento, né? Então esse tecido mais escurecido, mais enegrecido, que era o tecido necrótico, foi retirado, tá? Então esse paciente iniciou o tratamento aqui após o desbridamento. Aqui o estabelecimento, olha, do tecido de granulação. Conseguem ver a mudança da coloração, gente? Ó, tecido aqui ainda, né, bastante opaco, bastante pálido, e aqui já o tecido de granulação, ó, vermelhinho, brilhante, tá? Aqui eu tenho uma grande área de disposição óssea, aqui já quase nada de disposição óssea, e aqui após já a completa cicatrização deste membro. Tudo bem? E aí, gente, só pra gente finalizar aqui a nossa conversa, alguns dados, alguns insights importantes quando a gente fala sobre essas fases aqui da cicatrização, tá?
é entender que o tratamento dessas feridas, ele é dinâmico, justamente porque essas fases são dinâmicas, tá? Então, muitas vezes, numa mesma ferida, eu posso ter uma extremidade que já está na fase de granulação, a outra ainda está com um pouco de infecção, ainda não granulou, ou eventualmente ainda está na fase inflamatória, tudo isso na mesma ferida. Lógico, quando a gente está falando de feridas mais extensas, mas isso pode acontecer, tá? Então, da mesma forma como a nossa ferida, né, a nossa cicatrização, ela vai mudando de fases, o tratamento dela também precisa ser alterado ao longo do processo de cicatrização, tá? Então, eu não consigo, na grande maioria das vezes, usar o mesmo produto do dia 1 até o dia da alta desse paciente, até a completa resolução desse caso, tá? Porque cada produto se adequa para uma fase diferente ali dessa cicatrização. E aí, o que eu falei pra vocês, essas fases elas podem ser concomitantes, elas podem acontecer ao mesmo tempo ali durante a cicatrização dessa ferida, tá? E, gente, como eu falei, essas fases, elas podem retroceder. Então, imagina o seguinte, esse tecido já estava na fase de granulação, mas aí, eventualmente, ficou sem trocar o curativo, ou o animal lambeu, contaminou por algum motivo. Essas bactérias, se proliferarem, eu vou ter a presença de uma infecção e eu perco esse tecido de granulação. Volto lá para a fase inflamatória, ou então, se eu tiver estabelecimento de tecido desvitalizado, eu vou lá para a fase de desbridamento. Tá? Então, não é porque eu já estou ali quase que na fase de reparo que a gente dá a história por encerrada, tá? Eventualmente, ela pode sim retroceder e a gente voltar ali para as fases iniciais dessa cicatrização. Certo, pessoal? Esse foi um pequeno bate-papo aqui sobre feridas. É claro que é um assunto absolutamente extenso, daria pra gente fazer um curso enorme só sobre isso, mas se você quer saber um pouquinho mais sobre feridas, sobre cicatrização, sobre curativos em pacientes, existe uma aula especial sobre isso no nosso curso de técnica cirúrgica. Curso esse que está com a turma modular vigente, mas que as inscrições para a turma de férias já estão abertas e, na verdade, gente, essas vagas elas já estão quase que pela metade preenchidas. Então, se eu fosse você, correria para fazer a sua inscrição, já se programa aí para as férias de janeiro, porque essa é a turma que as vagas acabam mais rapidamente. Se você nunca ouviu falar do curso de técnica cirúrgica, ele é um curso intensivo, 100% hands-on no laboratório. Então a gente não vai para a sala de aula, a gente vai realmente praticar cirurgias, né, as técnicas cirúrgicas no laboratório, tá? É um curso aí de 100 horas, onde a gente discute, né, e treina as principais técnicas cirúrgicas do dia a dia. E o mais legal, gente, ele é um curso livre. Então, se você ainda é graduando, quer ali conhecer um pouco mais sobre cirurgia, quer saber se você tem afinidade com a cirurgia, tá em dúvida se essa é a área que você quer seguir ou não, esse é um curso que se adequa muito para esse tipo de público, tá? Ou então, você é recém-formado, ainda tá um pouco inseguro, né? Não tem ali muito traquejo para saber se quer realmente ingressar numa pós-graduação, também é um curso muito legal para quem quer começar dar esse primeiro passo na cirurgia. E cada vez mais a gente também tem recebido alunos que já estão aí há bastante tempo na carreira cirúrgica, na carreira veterinária e que voltam aqui para Clivépa São Paulo para se reciclar, para saber o que a gente tem de mais atual das técnicas, o que tem se feito de novo, o que tem se discutido nos principais consensos. Tudo isso a gente traz também aqui no curso de técnica cirúrgica. Então, apesar dele ser um curso intensivo, ele é um curso bastante completo, ele é um curso que oferece bastante conhecimento, ainda que condensado aí nessas 100 horas, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Então, se você saber um pouquinho mais, pode entrar em contato comigo, Gislaine Martins, VET, e eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, tirar um pouquinho de dúvidas com relação a esse curso, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês gostem também de tratamento de feridas, me mandem, né, os temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo, tchau, tchau! Meu nome é Caroline, eu me formei agora em janeiro de 2024 e eu sou de São Paulo, capital. E hoje estou aqui concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas pela Associação Anclivepa São Paulo.
Eu escolhi fazer o curso intensivo de técnica cirúrgica porque eu já fui aluna de outros cursos. Eu já fiz imersão de cirurgia de felinos, fiz anatomia e sutura abdominal. Então, o técnica cirúrgica foi o curso-chave para, assim, eu realmente ver que eu quero viver e respirar cirurgia veterinária. Eu fiz as minhas cadeiras de clínica cirúrgica logo depois da pandemia, então foi um conteúdo que foi passado assim um pouco meio superficial. Então eu senti realmente necessidade de me aprofundar nesse conteúdo, porque como na rotina a gente viu pouca coisa na graduação, eu senti de fato a necessidade de fazer um curso que é 100% imerso em cirurgia veterinária. Eu digo que assim, a Anclivepa mudou a minha vida e vai continuar mudando, eu tenho certeza, porque eu conheci pessoas que eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida, profissionais incríveis. Na campanha de castração, eu nunca me senti tão segura quanto eu me senti realizando uma cirurgia sozinha. Então, assim, a Anclivepa de fato e a cirurgia mudaram a minha vida durante esses 10 dias, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Com certeza vou recomendar, assim como eu já recomendei outros cursos, eu digo que o técnica cirúrgica, ele é o ponto-chave na nossa carreira, é uma virada de chave para quem realmente quer viver de cirurgia veterinária, porque você realmente vê as técnicas que são importantes na nossa rotina, então com certeza sim, independente se são alunos, graduandos ou formados, eu vou recomendar sim o curso.